a fé, somos feitos teus filhos, povo santo do Senhor. Sem a fé não há como alcançar paz com nosso Criador. Escolheste um povo caído, revelando o teu amor. Deste fé ao homem pecador. Bom dia, meus irmãos, que alegria estar aqui de volta para cultuar ao Senhor, ao nosso Deus, ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Sejam bem-vindos ao nosso culto. É uma imensa felicidade, é uma imensa alegria, mais um domingo, podermos cultuar a Deus. Nós vamos iniciar nosso culto e, como sempre, nós vamos ler um salmo. E hoje a leitura vai ser no Salmo 21. Nós lemos sempre na versão Almeida, revista e atualizada, para quem gosta de acompanhar na sua própria Bíblia. Mas o texto vai estar aí na projeção, vocês podem acompanhar a leitura na projeção. E nós vamos fazer essa leitura com devoção, com alegria e voltando a nossa mente ao texto e naquilo que ele glorifica a Deus. Salmo 21, então. Na tua força, Senhor, o rei se alegra, e como exulta com a tua salvação. Satisfizeste-lhe o desejo do coração, e não lhe negaste a súplica dos seus lábios. Pois o supres das bênçãos de bondade, pões-lhe na cabeça uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida e tu lhe a deste. Sim, longevidade para todo sempre. Grande lhe é a glória da tua salvação, de esplendor e majestade o sobrevestiste. Pois o puseste por bênção para sempre e o encheste de gozo com a tua presença. O rei confia no Senhor e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. A tua mão alcançará todos os teus inimigos. A tua destra apanhará os que te odeiam. Tu os tornarás como em fornalha ardente quando te manifestares. O Senhor, na sua indignação, os consumirá. O fogo os devorará. Destruirás da terra a sua posteridade, a sua descendência, dentre os filhos dos homens. Se contra ti intentarem o mal e urdirem intrigas, não conseguirão efetuá-los. Porquanto lhes farás voltar as costas e mirarás o rosto deles com teu arco. Exalta-te, Senhor, na tua força, nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Que glória, que maravilha esse salmo de ações de graças pela vitória. Como se o salmista estivesse agradecendo a Deus pela vitória do Senhor numa guerra, num momento de grande turbulência, num momento de grande aperto. E é assim, meus irmãos, que nós devemos nos portar diante do Senhor nosso Deus. Se alegrar com as vitórias, mas enquanto estivermos na luta, no aperto, nos alegrarmos no Senhor. Depois que o Senhor nos dá o livramento, nós nos alegramos pelo livramento, pelas vitórias alcançadas. Mas antes disso, enquanto nós estivermos no aperto, na angústia, na batalha, batalhando as batalhas, sejam quais forem, nós precisamos nos alegrar no Senhor. Vamos orar a Deus. Senhor Deus eterno, exalta-te, Senhor, na tua força, e nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Sim, Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos. Grande é a tua glória, a glória da tua salvação. E nós estamos felizes, estamos alegres, porque nós podemos cultuar ao teu nome, exaltar ao teu nome, bendizer ao teu nome. Eu, Senhor, pessoalmente te agradeço pela igreja reunida
assistindo, cultuando junto nessa transmissão. Eu te louvo, te bendigo, Senhor, por cada pessoa que vai assistir durante a semana também, ou durante qualquer tempo, que sejam alcançadas por Ti, por Tua graça, por Tua benevolência, por Tua misericórdia, por Tua bondade. Agora, Senhor, faz deste culto, Senhor, uma bênção para cada um que está participando. Ó Deus, aqueles que estão assistindo de perto ou longe, estende a Tua boa mão. Aquelas pessoas que estão aflitas, angustiadas, abatidas, ansiosas, preocupadas, enfrentando uma doença, enfrentando uma crise financeira, Senhor, enfrentando o desemprego, enfrentando, Senhor, quem sabe, até mesmo a ameaça do Covid, Senhor, estende a Tua boa mão sobre cada uma pessoa que agora ora comigo, Senhor, estende a Tua mão. Ó Deus de vitória, ó Deus que livra da angústia, Deus de força, Deus a quem nós louvamos, Deus a quem o Rei nesse salmo ora, nós te bendizemos, nós te glorificamos e te pedimos, Senhor, um livramento para cada pessoa que está orando agora neste momento. Atende os aflitos, atende os ansiosos, os desesperados, os que estão em grande aflição, em grande aperto, pois Tu és o Senhor que ouve o clamor, ouve a oração do Seu povo. Que este culto, Senhor, também seja um meio de graça para cada um, para os grandes e pequenos. Nós louvamos o Teu nome, te glorificamos, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo nós rendemos graças e damos glórias. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvamos a Deus. Louvamos a Deus. Que alegria é crer no Senhor, que satisfação traz ao coração a consciência de que o Senhor está conosco. Meus irmãos, nós vamos cantar alguns louvores agora e eu convido a todos vocês para cantarem juntos, a participarem juntos, e assim o nome do nosso Deus vai ser glorificado por todos. Senhor, Tu és bom e Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom e Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos Te exaltarão, de geração em geração Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Senhor, Tu és bom e Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom e Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos Te exaltarão, de geração em geração Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que és. Deus é bom todo tempo, em todo tempo. Deus é bom, Deus é bom em todo tempo, em todo tempo. Deus é bom. Todos os povos Te exaltarão, de geração em geração Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que és. Te adorarei.
castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor nos prova o tentador, com artimanhas tais e astúcias infernais, que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz, e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, que sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Castelo forte é o nosso Deus, castelo forte é o nosso Pai, castelo forte é o nosso Deus, castelo forte é o nosso Pai. Graças a Deus, vamos ao nosso Deus. Meus irmãos, vamos aos 10 mandamentos. Eu recomendo a todos que durante a semana, nos seus devocionais, em casa, sozinhos ou com a família, que vocês tenham a prática, o hábito de recitar os 10 mandamentos, de aprender os 10 mandamentos, de sempre ter os 10 mandamentos diante dos olhos. Vamos aos 10 mandamentos. Recitem comigo então. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, não as adorarás e não lhes dará culto. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Quinto mandamento: honra teu pai e a tua mãe. Sexto mandamento: não matarás. Sétimo mandamento: não adulterarás. Oitavo mandamento: não furtarás. Nono mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E 10º mandamento: não cobiçarás nada do teu próximo.
Meus irmãos, os 10 mandamentos, geralmente, para melhor identificar os 10 mandamentos, para melhor entender os 10 mandamentos, ele se divide em 2 tábuas. A primeira tábua do mandamento 1 ao 4, que se refere ao culto ao nosso Deus. E a segunda tábua são os mandamentos do 5º ao 10º, que se referem ao nosso próximo. Nós glorificarmos a Deus na atitude com o nosso próximo. Então, o primeiro mandamento, o segundo, o terceiro e o quarto se refere à nossa adoração a Deus, nosso reconhecimento de que o Senhor é o nosso Deus. E do 5º mandamento ao 10º é a chamada segunda tábua, onde se referem à nossa adoração a Deus, a nossa glorificação a Deus, na maneira que nós nos relacionamos com o nosso próximo. Vamos também, meus irmãos, recitar agora o credo apostólico. Eu sempre digo, eu repito aqui sempre, que o credo apostólico é único. Ele traz na sua essência a essência da fé cristã, da fé ortodoxa, da fé cristã histórica, e é um dos elos que nos ligam ao cristianismo, lá da igreja apostólica, pós-apostólica, a igreja patrística, a igreja antiga, a igreja dos primeiros séculos, onde eles recitavam o credo com muita alegria, com muita devoção a Deus. Vamos recitar então, o texto vai estar aí na projeção. Recitem comigo então o credo apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. É muito glorioso recitar o credo apostólico, porque ele fala da nossa fé em Deus Pai, ele fala da nossa fé em Jesus Cristo, o Filho único de Deus, que foi morto, que ressuscitou, que subiu ao céu e hoje está assentado à direita de Deus, onde reina, onde governa o universo junto e a terra junto com a igreja. Também fala do Espírito Santo, da igreja, da catolicidade da igreja, esse fato que fala da igreja de todos os tempos, da universalidade da igreja de todos os tempos, de todos os lugares. E também na nossa grande esperança, que é a vida eterna. Hoje, no catecismo, nós vamos ver o breve catecismo de Westminster, e a pergunta é a pergunta número 36. Quais são as bênçãos que nesta vida acompanham a justificação, a adoção e santificação, ou delas procedem? Essa pergunta tem a ver com o nosso sermão de hoje, onde nós vamos falar sobre a graça maravilhosa de Deus, a maravilhosa graça de Deus. Pergunta 36, então. Eu vou fazer a pergunta e vocês repetem comigo, então, a resposta, que vai estar aí também na tela. Quais são as bênçãos que nesta vida acompanham a justificação, a adoção e santificação, ou delas procedem? Resposta todos juntos. As bênçãos que nesta vida acompanham a justificação, a adoção e santificação, ou delas procedem, são certeza do amor de Deus, paz de consciência, gozo no Espírito Santo, aumento de graça e perseverança nela até o fim. Meus irmãos, vamos ao sermão de hoje. Nós iniciamos na semana passada uma série Doutrinas que Trazem Esperança.
exposições em Efésios 1, e hoje nós vamos ao sermão número 2. E hoje nós vamos tratar sobre a maravilhosa graça de Deus. E o texto que nós vamos ler é Efésios capítulo 1, do verso 1 ao verso 8. Abra sua Bíblia comigo então, para acompanhar o texto, para fazermos a leitura. Você pode acompanhar o texto aí na tela. Nós lemos sempre na versão Almeida Revista Atualizada. E nós vamos ler então o texto. Efésios capítulo 1, do verso 1 então ao 8, diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência. A maravilhosa graça de Deus, esse é o tema de hoje. A graça, meus irmãos, é tudo que recebemos de Deus em qualquer instância ou circunstância da vida. Tudo é graça e tudo é pela graça. Efésios é uma exposição dos benefícios da graça de Deus à igreja. Do início ao fim, nesta carta, a graça de Deus é demonstrada. Primeiro, na apresentação das grandes doutrinas da salvação, desse capítulo 1. E nessa apresentação das grandes doutrinas da salvação, nós entendemos que a salvação é gratuita, em oposição à salvação pelas obras. E os capítulos 1 e 2 tratam disso, dessa demonstração da salvação pela graça, somente pela graça. E nos demais capítulos nós vamos ver, então, nós vemos o resultado da operação da graça na vida da igreja como comunidade e na vida individual de cada pessoa. O que é a graça? No Antigo Testamento, graça, o termo graça é esed. Essa palavra esed, ela engloba todas as palavras que a graça traz. Amor, bondade, misericórdia, benevolência. Esed no Antigo Testamento é o amor pactual de Deus. O amor que levou o Senhor a escolher Israel como seu povo e fazer um pacto com esse povo, de forma gratuita. Esed é o amor do Senhor gratuito por Israel. E a própria lei no Antigo Testamento, lá para o Antigo Testamento, ela é graça de Deus, pois ela foi dada para benefício do povo. Então, no Antigo Testamento, a graça tem essa ideia do pacto. Deus faz um pacto gratuito, amoroso, um pacto incondicional de amor por Israel. No Novo Testamento, o termo é charis, e esse termo envolve o conceito de presente, aquilo que é dado, aquilo que é um dom, aquilo que é oferecido para benefício. Graça, então, é uma dádiva. A graça no Novo Testamento é um presente, aquilo que é dado para beneficiar de forma não merecida. E a salvação é a maior demonstração de graça, é o maior presente. A escolha de Deus é graça de Deus. Popularmente se diz que graça é o favor não merecido.
E todos os benefícios que vêm da cruz, vêm da graça. É graça de Deus. E o crente precisa entender que tudo é pela graça. Caso contrário, se ele não entender que tudo é pela graça, ele vai tentar pagar por sua salvação. Ele vai tentar merecer as bênçãos e conquistar a Deus para ser abençoado. É por isso que as pessoas estão tentando merecer bênção. Elas fazem supostos sacrifícios, orações, votos, promessas, campanhas, ofertas, propósitos, para tentar comprar as bênçãos de Deus, porque elas não admitem receber ou que Deus dê a elas a salvação e as bênçãos de forma gratuita. Elas precisam de alguma forma se sentir merecedoras. Nesse texto nós vemos algumas coisas. A primeira é que a graça vem de Deus. A graça vem de Deus. Verso 2. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. A graça vem de Deus. Ela não vem do coração humano, ela não vem dos méritos humanos. A graça vem de Deus. A graça também, ela é gloriosa. Veja o verso 6. Para louvor da glória de sua graça que Ele nos concedeu. A graça, por vir de Deus, ela é gloriosa. Deus demonstra a sua glória concedendo graça aos seus filhos, aos seus escolhidos. Mas também, esse texto nos mostra que a graça é gratuita. Ela não pode ser paga. No verso 6 ainda diz assim, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Em Jesus Cristo, todas as bênçãos de Deus, tudo que Deus dá, é gratuito. A graça é gratuita, por isso ela não é merecida, ela é um presente, não se paga presente. Também nesse texto nós vemos que as bênçãos da salvação, ou toda a obra da salvação, são riquezas da graça. Verso 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. O perdão dos pecados, a redenção, a libertação, o fato de Deus nos tirar da condenação, é porque a graça de Deus é rica, ela é infinita e é suficiente para nos salvar. Então, meus irmãos, vejamos como nós podemos definir a graça de Deus por meio desse texto tão glorioso que nós lemos. Em primeiro lugar, então, a graça de Deus é a livre graça que leva a Deus a agir em favor do pecador. Graça de Deus é a livre graça que leva a Deus a agir em favor do pecador. Eu vou ler pausadamente esse texto de novo, vocês acompanham para ver a riqueza disso e como Deus age. Olha só, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus. Não por vontade de si mesmo, mas por vontade de Deus. Aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, Ele nos tem abençoado, com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Assim como nos escolheu, Ele nos escolheu, nele, em Jesus, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, ou seja, tudo é de Deus. Ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Deus faz isso, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Tudo é por vontade dEle, não por vontade de quem recebe, mas por vontade dEle, olha só, é para Ele, tudo é para Ele, para louvor da glória da sua graça, que Ele, não nós, não o pecador, nem ninguém, Ele nos concedeu gratuitamente, não precisou pagar, não é o pecador que busca, não é o pecador que paga, Ele faz tudo isso e Ele mesmo paga porque Ele entrega gratuito. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, não por méritos de quem se arrepende, mas porque a graça de Deus fez isso. Que Deus,
E Ele derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Irmãos, aqui está Deus na sua liberdade, concedendo graça ao pecador. Deus não era obrigado a fazer nada em benefício do pecador, mas Ele fez e faz livremente. Não é porque encontrou algo bom em nós que Ele nos amou e nos salvou e nos abençoou. A graça divina é um presente, a graça divina é uma dádiva, algo que é dado de forma livre e espontânea. Nós não podemos entender a graça sem este entendimento de que o presente é dado de forma livre. Nós vemos a chamada de Mateus ou Levi, por exemplo, isso se encontra em Marcos capítulo 2, verso 14. Olha o que Jesus fez com Levi. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, ele estava coletando impostos, ele estava cobrando impostos, ele estava fazendo o seu trabalho, nem pensando em Jesus, nem pensando em salvação, estava pensando no seu trabalho. Jesus passa por ali e diz: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Veja que foi Jesus que chamou, não foi Levi que decidiu, simplesmente Jesus passou por ali e o chama. Então a graça de Deus é graça livre. Ele não se encontra, meus irmãos, obrigado a nada. Deus não estava obrigado por nada, Ele não é coagido por nada e não é movido por nada, a não ser por seu amor. Quando Deus concede graça, Ele não é coagido por nada, não é movido por nada, a não ser por seu amor. Deus escolhe livremente a sua maneira. E a nossa escolha para a salvação foi dessa forma. Veja 1 Coríntios capítulo 1, versos 26 ao 29, olha só. Irmãos, reparai, pois na vossa vocação, visto que não foram chamados, muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário. Quem escolheu? Deus. Deus escolheu, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Deus escolheu. E aqui nesse texto, nós vimos aqui várias vezes dizendo, Deus escolheu. No texto de Efésios nós vimos que tudo é nele, por ele, ele que faz. Deus, meus irmãos, ele desejou ter um povo que influenciasse e transformasse o mundo. O que ele fez? Ele escolheu pessoas como nós, ele queria transformar o mundo, ele queria pessoas que influenciassem o mundo, e ele não pegou os nobres, ele não foi buscar os reis, os príncipes, os filósofos, os melhores escritores, os melhores oradores da época, de maneira nenhuma. Ele escolheu pessoas como nós. Não há como entender a graça divina sem pensarmos nas escolhas divinas. E a escolha divina, ela personifica a graça. A graça é a escolha de Deus para libertar o pecador do seu pecado. Quem vive no pecado precisa experimentar a graça divina, desfrutar da graça divina, saber que foi alcançado, liberto e hoje pode viver uma vida livre do pecado. Meus irmãos, Deus chama pecadores, Ele não chamou santos, pessoas que já eram santas, santos influentes do mundo. Ao contrário, Ele chamou grandes pecadores e transformou esses pecadores, esses terríveis pecadores, e os transformou. E esses pecadores foram santos que impactaram gerações, que transformaram gerações, e continua até hoje. Esse é o chamado para cada um de nós. A graça de Deus é capaz de fazer isso. A graça de Deus é capaz de fazer isso. Este é o poder da graça de Deus. Mas em segundo lugar, meus irmãos, a graça de Deus é um benefício multiforme ao pecador. A graça de Deus
é um benefício multiforme ao pecador. Veja os versos 1 e 2. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso, em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Veja que tudo é graça. O apóstolo foi chamado por vontade de Deus, isso é graça. Deus transformou o apóstolo, um homem como Paulo, todos conhecem a história de Paulo, um perseguidor da igreja, num apóstolo, por vontade de Deus. E agora ele está escrevendo esse texto aos santos de Éfeso, e a nós, obviamente, e ele fala, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Veja que ele diz que Deus transmite a graça, paz, e ele vai dizer, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Ele nos tem abençoado com toda a sorte de bênção, ou seja, Deus, no seu plano conosco, Ele nos salvou, mas isso significa um infinito leque de bênçãos inomináveis, que ele diz, com toda a sorte e bênção nas regiões celestiais de Cristo Jesus. E no verso 4 ele vai dizer, como nos escolheu nele esta a fundação do mundo, para sermos, e tem uma finalidade, santos e irrepreensíveis perante ele, em amor nos predestinou para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência. Veja, são tantas coisas, são tantas bênçãos que o autor fala nesses poucos versículos, que fica quase impossível falar de tudo isso de forma completa. O verso 7, por exemplo, fala da riqueza da graça. Mais tarde, no capítulo 2, verso 7, ele fala na suprema riqueza da sua graça. Ou seja, a graça, nós vimos nessas bênçãos nominadas aqui, redenção, predestinação, filiação, adoção, santificação, graça, paz, que a graça é um suprimento infinito de amor ao pecador. A graça é um suprimento infinito de amor ao pecador. E o perdão dos pecados é um desses benefícios. O verso 7 aqui vai falar da redenção, do perdão dos pecados. O perdão dos pecados é um desses benefícios, porque o maior problema que nós temos é o pecado. Todo o nosso problema é o pecado que traz a ira de Deus. Deus é santo e não poderia nos aceitar por causa dos nossos pecados. Nós somos salvos por graça, foi a graça que nos levou à conversão, mas há uma obra de graça maior do que a conversão, que é o perdão dos pecados. Porque somente com o perdão dos pecados é que nós somos convertidos. O perdão dos pecados é obra da regeneração, e é isso que nos leva a viver uma nova vida. Agora, por que muitos crentes não vivem como convertidos? Por que não apresentam uma nova vida e não correspondem ao Evangelho? Não correspondem eficazmente ao Evangelho, se eles são convertidos, mas não vivem como convertidos, porque eles são convencidos de que a salvação é eles que conquistam. Esses que não vivem, não correspondem ao Evangelho de forma como deveriam, eles são convencidos de que a salvação é eles que conquistam. E se a salvação depende deles, então eles podem ir se convertendo aos poucos, é isso que eles fazem. E quem vai tentando se converter, vai na verdade, procrastinando na sua vida de salvação, na sua vida de santificação. E com o perdão dos pecados vem a nossa libertação, tanto do juízo divino como do reino das trevas. Porque tudo que diz respeito à nossa salvação foi conquistado na cruz pela morte de Cristo. Por isso a graça de Deus ela é
ela é multiforme, ela oferece multiformes bênçãos ao pecador, porque tudo que foi conquistado na cruz pela morte de Cristo, foi graça de Deus. Tudo que diz respeito à nossa salvação foi conquistado na cruz pela morte de Cristo. Nada foi por nós não conquistamos nada da nossa salvação. Tudo foi por meio de Cristo, tudo é benefício, tudo é a multiforme graça de Deus que alcança o pecador. Tudo nos é dado, tudo é fruto da multiforme graça de Deus. Por isso, meus irmãos, em terceiro lugar, a graça de Deus é irresistível ao pecador. Olha só, vamos de novo ao texto. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, não por vontade dele, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis de Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, se a pessoa tem paz, se a pessoa recebe graça, vem de Deus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Ou seja, se alguém é abençoado por causa de Deus, com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele. Ou seja, se alguém é escolhido, foi Deus que escolheu, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Ou seja, se alguém se santifica, é ele que faz. E em amor nos predestinou para ele. Se alguém é predestinado, foi por amor de Deus, pelo amor de Deus, foi Deus que fez. Para adoção de filhos, se alguém é filho de Deus, foi Deus que adotou por meio de Jesus Cristo. Segundo o beneplácito de sua vontade, não por vontade do pecador, foi Deus que fez. Verso 6, para louvor da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. É Deus, é graça de Deus, é chamar de Deus, é pela vontade maravilhosa de Deus, no qual temos a redenção pelo seu sangue. Se alguém tem a redenção, e a remissão dos pecados, se alguém foi perdoado, foi por causa de Deus. Aqui diz, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Não sobrou nada para o pecador, nada, a não ser receber a graça, a não ser de forma não merecida, receber a dádiva divina. Veja que a ação sempre é de Deus, sempre. Sempre é Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Com o que então o pecador entra? Ora, meus irmãos, Deus é tão rico, tão rico, tão rico, na sua misericórdia, na sua graça, que o pecador entra apenas com a sua pobreza, porque ele é tão pobre, tão pobre, tão pobre, tão pobre, que vamos supor que, vamos fazer uma comparação, um amigo muito rico, muito rico, muito rico, vai num restaurante, e diz, olha, eu quero pelo menos ajudar a pagar, e depois descobre que aquele restaurante é do próprio amigo, não sobra nada para o pobre entrar ali, a não ser desfrutar do presente do amigo. Assim somos nós. Deus é tão rico, tão rico, tão rico, que o texto mostra que sempre é Deus, por meio de Jesus Cristo. O pecador entra apenas com a sua necessidade. A graça de Deus é um poder irresistível. Nós que recebemos a graça, entramos apenas com a nossa necessidade. E a graça de Deus é poderosa para fazer tudo o que mencionamos até aqui. Ela significa escolha divina, significa poder para salvar pecadores. Não tem o que se fazer com pecadores, a não ser que a graça o alcance. Mas por ser divina, e por o pecador não ter como reagir a ela tem o poder de atrair o pecador a Deus. É Deus que atrai o pecador. Se algum pecador vai a Deus, é porque Deus o atraiu, porque Ele é muito poderoso, Ele é muito rico. E veja o que diz no Evangelho de João, capítulo 6, verso 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Ou seja, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Ou seja, quem vai a Jesus é porque o Pai dá essa pessoa a Jesus. E Jesus não lança fora. Agora veja o verso 44. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Ninguém pode crer em Jesus,
Ninguém vai a Jesus se o Pai não levar essa pessoa a crer em Jesus. É isso que significa a graça de Deus. E verso 65, e prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim. Ninguém. Não há como. Não há possibilidade. Ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Meus irmãos, que gloriosa é a graça de Deus. A graça de Deus é como uma ordem à alma humana. É como o segue-me de Jesus a Levi. A graça de Deus é uma ordem à alma humana. A graça não é um convite, mas é uma ordem: segue-me, vem. Quando ele chama, ele leva à obediência. A obediência do cristão não deve ser uma servidão a um sistema ou a pessoas que, como hoje está em voga, como uma cobertura espiritual onde a pessoa obedece ou obedece. A obediência cristã verdadeira é aquele que é um chamado divino. Por isso o cristão é uma alma livre. Um cristão verdadeiro, ele não se deixa aprisionar por sistemas, por culturas, por modos, por imposições sociais ou culturais, ou políticas, ou ideológicas. Porque o verdadeiro salvo, ele foi salvo para ser livre, para obedecer a Deus somente. A obediência cristã verdadeira é aquele que aquela que é um chamado divino. O verdadeiro salvo, ele é obediente ao chamado. E a única prova de nossa eleição é se estamos seguindo ao Senhor. Não há outra prova, é se estamos seguindo ao Senhor. Não é um dom especial ou específico. Não é se estou fazendo algo na obra ou não. Não é se eu curo enfermos, se eu profetizo, se eu prego bem, se eu ganho outras pessoas, se eu tenho dom disso ou dom daquilo. A prova é se estamos seguindo ao Senhor. Não é se estou sendo fiel a algum modelo, sistema ou líder espiritual poderoso. A verdadeira prova do meu chamado é se eu respondi ao chamado da graça de Deus e se eu estou sendo, na minha vida, semelhante ao Senhor que me chamou. Então, meus irmãos, a graça é esse chamado. Ela tem um apelo poderoso, irresistível. A graça é irresistível. Por isso, em quarto lugar, a graça de Deus é poderosa para sustentar o pecador. Verso 2. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, as bênçãos de Deus em Cristo, o maravilhoso autor da nossa salvação, é o que demonstra, meus irmãos, que nós somos de Deus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Verso 4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Veja que esse texto, ele nos liga, ele nos une, ele nos segura em Jesus. Deus por meio disso tudo, ele nos une, ele nos coloca em Jesus, ele nos faz ficarmos ligados a Jesus, no qual, no qual, veja que no verso 4 diz assim, como ele escolheu nele, irrepreensíveis perante ele, nos predestinou para ele, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito sua vontade. Verso 6, para louvor da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual, verso 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue,
a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Irmãos, esse texto nos une, nos liga sempre, Deus fazendo isso em Jesus, por meio dele, para ele, sempre é assim. E o texto fala da graça associada à paz da parte de Deus e de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele fala da salvação, tendo Deus nos escolhidos nele, nos redimido nele, nos santificado nele, nos libertado do pecado nele, sempre é nele. E a graça sempre inclui esses elementos. Sempre inclui a ideia do poder divino que nos equipa para viver uma vida correta, limpa e santificada, porque é uma vida em Jesus, para Ele, em Jesus, para Ele, para Deus. Então a graça, ela não representa apenas, ou tão somente, o amor não merecido de Deus para com os pecadores, perdoando-lhes os pecados. A graça inclui sempre a ideia do poder divino, provendo poder para vencer também o pecado. Veja, a graça não apenas nos liberta do pecado, mas ela também dá a ideia, ela traz o poder também, o poder divino, provendo poder para vencermos o pecado. Veja Romanos capítulo 6, verso 11. Assim também considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. O mesmo Deus que nos liberta do pecado é aquele que me dá capacidade para renunciar ao pecado. Ele me capacita a vencer o pecado. O mesmo Deus que me salva também nos sustenta para continuar, perseverar no caminho da salvação até o fim. Como alguém que está caminhando no deserto, chega numa casa de alguém e essa pessoa o recebe na sua casa, oferece um banho, oferece comida, oferece alimento, oferece provisões e depois coloca na mochila da gente muitos recursos, água e mais suprimentos para o restante da jornada. Então, o mesmo Deus que me salva, Ele me sustenta para continuar. Perseverar no caminho da salvação até o fim, porque nós também cremos na perseverança final dos santos, na preservação dos santos, que é Deus nos sustentando até o fim. Nós não vamos caminhar sozinhos até o fim. Você sabe que é Deus que efetua toda a obra da salvação, e que não depende de você a salvação e a obra da graça. Mas também você sabe que não pode provocar a graça. Mas você sabe que deve reagir à graça com santidade. Será que você entendeu isso? Quer dizer, nós não provocamos a graça, mas nós reagimos à graça vivendo em santidade. Meus irmãos, e eu quero agora ir para o meu quinto ponto e último. Mas antes eu quero fazer uma pergunta. Vocês entenderam que é Deus que faz e que a graça já agiu no nosso coração e que agora nós precisamos reagir à graça com o coração transformado, com a mente transformada, vivendo a vida de um cristão, renunciando tudo aquilo que tenta nos afastar do Evangelho, porque nós fomos alcançados pela graça e agora nós reagimos a essa ação da graça em nós? Por isso, meu quinto ponto e último é que a graça de Deus deve levar o pecador a uma nova visão de Deus e a um novo tipo de relacionamento com Ele. Versos 7 e 8, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Aqui, meus irmãos, está o motivo da graça, a vontade de Deus. Deus é o Pai bendito, do verso 2. É esse entendimento que nós devemos ter sobre Deus. A graça é Deus agindo. Nós não podemos ter outro entendimento de Deus na frente deste. Depois, no restante da carta, o apóstolo vai falando o que deve mudar na vida da pessoa em consequência disso. Não são essas mudanças que levam a pessoa à graça, mas é a graça que leva as pessoas a mudanças. Nós não recebemos a graça por agirmos bem. Nós não recebemos graça porque nós fomos a Deus, porque nós andamos de forma correta, porque nós amávamos a Deus. Essas coisas são
consequência da graça em nós e não a causa da graça em nós. Uma comunidade vai ser formada com pessoas que têm essa mesma consciência de Deus, é isso que a carta vai mostrar. Aqueles que foram chamados por Deus por meio de Jesus Cristo, aqueles que foram levados a crer na morte de Jesus na cruz, aqueles que foram levados a crer que a morte de Jesus na cruz foi por eles, em favor deles, substituindo a eles, essas pessoas que sabem e creem que Deus as abençoou, escolheu, redimiu, perdoou, santificou, essas pessoas que sabem que Deus fez tudo isso por elas, formam agora esta comunidade, a igreja, com esta mente revolucionária. E essas pessoas vão viver relacionamentos revolucionários também. Um correto entendimento de Deus leva necessariamente a um novo entendimento sobre nós mesmos e a um novo entendimento sobre o nosso próximo. Um novo entendimento sobre as pessoas. E o cristão que sabe disso vai mudar a sua vida. Ele está cheio da graça de Deus. Logo, as suas atitudes serão também cheias de graça. Algumas pessoas falam, aquela pessoa é cheia da graça, aquele pregador é cheio da graça porque prega e chora, porque prega e emociona. Mas será que é isso que é ser cheio da graça? Não, meus irmãos, óbvio que não, porque nós temos visto cristãos irados. Nós temos visto hoje uma moda de cristãos irados. Cristãos com o coração cheio de ódio. Será que essas pessoas de pedras na mão, que usam palavras para amaldiçoar, palavras para ferir os outros, para perseguir os outros, principalmente na internet, será que em vídeos, em textos, em textões e textinhos, será que essas pessoas estão cheias da graça? Absolutamente. Cristãos irados, cristãos com o coração cheio de ódio, cristão com pedras na mão, e elas justificam isso dizendo que é zelo pela doutrina. Essas pessoas não conhecem a graça de Deus. Não se pode ser cheio da graça de Deus com pedras na mão. O zelo sem misericórdia pela pessoa é zelo demoníaco. Zelo sem misericórdia pela pessoa, pelo outro, é zelo demoníaco. Zelo sem compaixão é zelo demoníaco. Zelo sem lágrimas pelo outro é desgraça, é demoníaco. Zelo sem misericórdia é desgraça. Zelo sem compaixão é desgraça. Zelo sem lágrimas pelo outro é desgraça. Zelar pela doutrina não amando o outro é demoníaco. Zelar pela doutrina mas sem a compaixão, sem a graça, é desgraça, é demoníaco, é graça do diabo. Logo, a graça do diabo é desgraça. Desgraçado é o cristão que faz isso. Ao ouvir que a lei nos santifica, e ao ouvir que os mandamentos valem para hoje, são preciosos, cristãos estão usando a lei hoje para julgar as pessoas. Cristãos estão usando a lei para apedrejar as pessoas. Mas espera aí, elas esqueceram de Jesus? Porque a mesma lei que manda apedrejar é a lei que foi interpretada por Jesus da seguinte forma: alguém te condenou? Alguém te condenou? Ninguém te condenou? Vai e não peques mais. Mas as pessoas estão usando a lei para apedrejar as pessoas que pensam diferente delas. Espera aí, elas esqueceram de Jesus? Elas esqueceram do Evangelho? Quem pega a pedra nas mãos esqueceu o Evangelho. Essa é a minha proposição de hoje. Quem vive com pedras na mão esqueceu o Evangelho. Quem invoca a lei, preste atenção nisso. Quem invoca a lei sem a complementar em seguida com a graça, esqueceu o Evangelho. Eu vou repetir. Quem invoca a lei, 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 meu Deus do céu. Será que as pessoas não leem o Evangelho? Será que as pessoas esqueceram as bem-aventuranças? Será que as pessoas esqueceram de Jesus? Será que as pessoas esqueceram da interpretação de Jesus? Quem invoca a lei,
quem invoca a lei, misericórdia, meus irmãos, quem invoca a lei sem a complementar em seguida com a graça, esqueceu o evangelho. E não tem palavras de efeitos que possam suprir essa proposição. Meus irmãos, se a graça não nos transformar em pessoas cheias de graça, não há graça nenhuma em nós, e nós somos os mais desgraçados dos evangélicos. Se a graça não nos transformar em pessoas cheias da graça, e se este enchimento da graça em nós não nos encher de compaixão pelo pecador, pela pessoa que erra, pela pessoa que não consegue estar à nossa altura de santidade, então, meus irmãos, não há graça nenhuma em nós, e nós somos uns crentes desgraçados, nós somos uns crentes desgraçados, ou seja, sem a mínima graça, sem a mínima misericórdia. Que Deus tenha misericórdia de nós, e que nós possamos entender que, como Jesus mesmo contou, daquele devedor, que devia muito, mas ele apelou para o tribunal e foi perdoado. Mas ao encontrar alguém que o devia menos, não teve misericórdia daquele pobre devedor e o lançou na prisão. E é exatamente isso que a gente faz quando a gente vive uma desgraça de vida evangélica. Que Deus tenha misericórdia de nós. Senhor Deus eterno, nós te louvamos, te bendizemos, nós te glorificamos, que a tua boa mão seja sobre nós, e que tenhamos a oportunidade de, nesta semana, exercitar graça com as pessoas de nosso relacionamento. Ao escrevermos textos no Instagram, no Twitter, no Facebook, ao conversar com pessoas, ao tratar a família, ao tratar amigos, ao telefonar, ao escrever um e-mail. Senhor, ao julgar uma pessoa, que a tua misericórdia nos alcance para fazer isso de acordo com a tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Eu sou como o pó que o vento leva ao passar. Um sopro, uma névoa, mais um homem a caminhar. Tu és eterno e o teu amor dura para sempre. És infinitamente grande, mas não distante está. Quero amar tua vontade e descansar na tua fidelidade. Eu quero crer na soberania do teu querer, viver, morrer, para enfim viver, resignar meu eu aos planos teus. Meus irmãos, que felicidade, que extraordinário, que bom, que bom, que bom, que bom, muito bom. Vamos ao credo niceno, meus irmãos. A gente ainda continua sem nossos cultos presenciais. Nós estamos trabalhando, orando, conversando com o nosso conselho e também com a igreja. E por mais um período nós vamos ficar com nossos cultos, sem nossos cultos presenciais. Mas assim que a situação se tornar propícia a nós anunciaremos e nós voltaremos com nossos cultos presenciais. Então tenha paciência, creia na providência divina, creia na providência divina sobre as semanas, sobre os meses, continue a assistir nossos cultos, as nossas transmissões, compartilhe, assista de novo, indique e continue confiando na providência divina.
durante essas semanas ainda sem nos encontrarmos. Continue confiando que Deus é soberano sobre o tempo, sobre a semana, sobre os dias, e seja cristão longe do templo. Isso é ser cristão também. Mas quando a gente faz nossos cultos presenciais, nós participamos da ceia do Senhor. E você pode se alimentar da ceia do Senhor, que você tantas vezes na vida participou, com essa lembrança, né, atemporal da presença de Deus na tua vida. E quando a gente participa da ceia, nós recitamos o credo niceno. E para a gente lembrar da ceia que a gente participou em março, e para a gente ter esperança da ceia que nós vamos participar, quem sabe ainda este ano, nós vamos recitar o credo niceno, para lembrar e para esperar. Vamos lá então. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, em um só Senhor Jesus Cristo, Filho único de Deus, gerado do Pai antes de todos os tempos, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e para nossa salvação desceu do céu, e encarnou pelo Espírito Santo e da Virgem Maria e se fez homem. E por nossa causa foi crucificado, e ressurgiu de novo ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e subiu ao céu, e está sentado à mão direita do Pai, e virá de novo em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor que dá vida, que procede do Pai e do Filho, e que com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, e que falou pelos profetas. E numa igreja una, santa, católica e apostólica. Confesso um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo por vir. Amém. Meus irmãos, tem um grupo de cristãos no Oriente que eles recitam esse credo em altos brados, com uma demonstração de extrema alegria e de extrema confiança no Senhor e de esperança também. Meus irmãos, nós somos a Capela Missional, Igreja Cristã de Confissão Reformada. Como eu falei antes, nós estamos sem nossos cultos presenciais, todos estão com saudade, todos aqueles que participam de nossos cultos estão com saudade de nossos cultos, mas extremamente também satisfeitos em Deus, com o Senhor. E nosso endereço é Rua Nicolau Eli 332, em Porto Alegre, no bairro Jardim Floresta. E quando nós temos nossos cultos presenciais, quando voltarmos, o nosso horário será como antes, sempre aos domingos, às 10 horas. Enquanto isso, assista sempre nossos cultos aos domingos. O nosso culto fica gravado no YouTube. Você pode curtir as nossas publicações também, da Capela no YouTube, no Facebook, no Instagram. Inscreva-se lá no canal também, isso é importante para nós. Quem puder, dê o seu feedback, faça o seu comentário também, tanto no Facebook, quanto no YouTube, quanto no Instagram, para a gente ficar feliz também com a sua interação, com a sua participação, tá bom? Quem puder contribuir com a Capela, contribua, entre em contato. Quem puder ajudar o necessitado, ajude, diretamente ou por meio da Capela também. Quem puder enviar a sua cesta básica para nós ajudarmos pessoas, nós estamos ajudando muitas pessoas e isso glorifica a Deus. Não esqueça, faça disso uma missão da sua vida, ajudar pessoas necessitadas. Nós vamos encerrar agora nosso culto e eu convido vocês para orar o Pai Nosso comigo e em seguida acompanhar e receber a nossa oração intercessória também. Orem comigo então, Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje,
E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus, Criador dos céus e da terra, nós te louvamos, tu és nosso Pai, e eu intercedo agora, Senhor, por todas as pessoas que estão nos acompanhando, por todas as pessoas, os grandes, pequenos. Abençoa, Senhor, a cada um, dá a tua provisão, Senhor, de acordo com a tua maravilhosa providência, de acordo com a tua doce providência. Alcança, Senhor, o necessitado, o doente, o aflito, o desesperado, a pessoa que está triste, a pessoa que se sente sozinha, a pessoa que se sente abandonada, a pessoa que está depressiva. Estende a tua mão, Senhor, estende a tua mão. Abençoa nossos filhos, abençoa nossas crianças. Livra nossas crianças do mal, livra do maligno. Livra nossos filhos do mal, livra do maligno. Abençoa os idosos, Senhor. Abençoa os mais velhos, os mais novos, os casados, os solteiros. Estende a tua mão. Livra do mal, livra do maligno. Que a tua boa mão seja com todos. Senhor, abençoa o nosso país. Abençoa, Senhor, todas as autoridades do nosso país. Aqueles que são iníquos, Senhor, que sejam levados ao juízo, ao arrependimento, ou substituídos, Senhor, de acordo com os meios legais, Senhor, também. Estende a tua mão, Senhor, estende a tua mão. Abençoa, Senhor, as pessoas que estão hospitalizadas e todos aqueles que trabalham nos hospitais. Senhor, estende a tua mão, estende a tua mão. Também, Senhor, abençoa a igreja no meio dessa pandemia, abençoa os teus filhos, guarda os teus filhos do mal, guarda do maligno, Senhor. Guarda a nossa igreja, guarda as famílias, guarda as crianças, guarda a nossa casa. Nós oramos, nós te glorificamos, especialmente nós te glorificamos, nós te bendizemos, nós exaltamos o teu nome e nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória. Amém, amém. Meus irmãos, estamos chegando ao final da nossa transmissão. Mais uma vez eu expresso a minha alegria de ter vocês acompanhando. Meu coração agradece muito a Deus, porque é muita bondade do Senhor. Então, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Deus abençoe a todos. Vão na paz, fiquem na paz, vivam em paz e até o próximo domingo. Amém. Tua graça me constrange, mostra o teu amor. Mesmo quando pouco é minha fé, tua fidelidade é mesma, Senhor. Agora do pecado livre sou, não estou mais acorrentado, meu Deus me salvou. Quero amar tua vontade e descansar na tua fidelidade.